Ok, gravando a partir de agora, a aula de mercado de capitais, 29 de julho de 2021. Marcelo, presente. A parte gráfica, vocês viram que faltou alguma coisa, principalmente sobre os osciladores, mas tem, no material tem as definições e tem lá exemplos de como que analisa. O único comentário, aquele índice de força relativa, aquele oscilador, eu não sou muito fã dele, não. Eu não creio que ele funcione muito bem, mas eu apresento ele por quê? Porque não sei qual a razão, é um dos que o pessoal usa muito aí no mercado, índice de força relativa. Nessa última aula, eu queria passar rapidamente, pelo menos uma introdução em derivativos, principalmente mercado de opções e mercados futuros. Então, já vou compartilhar aqui um slide. Não sei se o tempo vai permitir, mas eu espero passar rapidamente, pelo menos uma breve noção de mercado de opções e mercado de futuros. Deixar aí dito, né, Marcelo e os demais que vão assistir o vídeo em outro momento, nós tivemos aí 15 horas de aula síncrona aqui, e não tem como passar esse conteúdo num período tão curto. Então, eu sempre, quando acabo esses módulos, aí eu fico com aquela sensação de dever não cumprido. E o ideal seria ter 60 horas em sala de aula. Aí você consegue passar, discutir, dar exemplos, demonstrar em quadro. Agora, tanto para você quanto para os demais, Marcelo, independente se passar nessa disciplina, tá, ou concluir o curso, quando desejar ter a aula presencial, quando elas retornarem, não tem problema, vão ser sempre muito bem-vindos na sala de aula, não tem que cumprir aquelas exigências burocráticas de ter que se matricular como aluno ouvinte, enfim, não tem isso. Tem espaço na sala de aula, qualquer um de vocês que tenha concluído o curso nessa modalidade pode assistir presencialmente quando desejar, tá bom? Vamos lá, então, mercado de derivativos, o nome já diz, é mercado que deriva de um outro mercado. No caso de opções aqui, nós vamos ver primeiro, o mercado de opções é um mercado que deriva do mercado à vista. E depois vamos ver também rapidamente o mercado de futuros. O mercado de opções, você tem que fazer uma certa analogia com o mercado de seguros, seguros de automóveis, por exemplo. Você tem um automóvel, você faz um seguro dele. Se acontecer algum sinistro, você tem o direito de reaver o bem através da seguradora. E se não acontecer sinistro nenhum, o valor que você pagou para ter essa cobertura no seguro chama-se prêmio também. O prêmio que você pagou para ter esse direito, caso acontecesse um sinistro, esse prêmio você não recupera. Alguém está pedindo para entrar aí, ou alguém entrou, não sei, eu estou em outra tela. Bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Évila. Essa turma aqui já está resumida em vocês dois, né? Eu estou vendo isso também. Pois é. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, Évila, estamos comentando aqui a última aula hoje, infelizmente. Depois você pega lá o comentário do iniciozinho do vídeo que vai ficar gravado. Então, no mercado de opções, o que é negociado são os prêmios. Os prêmios, quanto que eu pago para a outra parte para ter esse direito. No caso dos seguros, né? Quanto que eu vou pagar para a seguradora para ela fazer a cobertura do meu carro por 1 ano, por 2 anos, enfim. Se acontecer algum sinistro com o carro, por conta do prêmio que eu paguei antecipadamente, eu tenho o direito a ser ressarcido.
E se não acontecer nada, nenhum sinistro, eu não vou pegar no final do ano, ó, está acabando meu seguro e não aconteceu sinistro nenhum, e eu paguei um prêmio. Aí eu não vou pegar no último dia antes do vencimento e meter meu carro contra um poste aí, só para ser ressarcido pela seguradora. Simplesmente o prêmio que eu paguei lá atrás, eu perco ele. E assim também funciona no mercado de opções. Então, nós temos aí as definições, né? Tem alguns agentes aí. Tem o titular, é aquele que compra o direito, no caso de uma opção de compra, e vocês podem ver aí, também tem o direito de vender no caso de uma opção de venda. Elas também são conhecidas, essas duas categorias, como opções americanas e opção europeia. No caso do Brasil, praticamente a opção de venda não tem negócios. No mercado brasileiro, o que se opera no mercado de opções são opções de compra. Então, para não confundir a cabeça de vocês, vou lidar só com a opção de compra, que é a que é usada no Brasil. A opção de vender uma opção de venda, o raciocínio é simplesmente o inverso. Tá? Então, vamos lá. Nesse mercado de opções, duas partes, né? Uma é a compradora da opção, chamada titular, tem o direito de comprar uma determinada ação, e já vou esclarecendo que não são todas as ações que têm opções negociadas lá na Bolsa, mas sim só uma dúzia delas, aí as mais líquidas, né? Você não tem opções aí de empresas que têm liquidez lá meio reduzida. Então, tem as blue chips, chamadas blue chips, né? Petrobras, Vales, bancos, aí, principais bancos, tem uma dúzia lá de 12, 15 ações que têm opções negociadas lá na Bolsa. Então, vou ficar com o exemplo da Petrobras, por exemplo. Eu quero ter direito, vamos ver quando fechou a Petrobras ontem. Petrobras ontem fechou em 27,71. Então, eu analisando esse preço hoje, eu vou lá no mercado de opções e vou olhar se a Bolsa disponibilizou uma série de opções de compra de Petrobras a 30 com vencimento para daqui a um mês. Né? Então, se eu acredito que daqui a um mês esse preço vai estar, digamos, em 35, então é um bom negócio eu comprar um direito para comprar esse direito de outra parte, alguém que tem ações da Petrobras, e eu pago lá, digamos, 50 centavos de prêmio por ação para ter o direito de, daqui a 30 dias ou na data do vencimento, esse sujeito, ele obrigatoriamente precisa me entregar aquela quantidade de ações ao preço acertado agora, de R$30. Então, quando eu pago o prêmio, eu fico com um direito a ser exercido ou não lá na frente, lá no futuro. E para ter esse direito, eu pago esse valor, pago ele antecipado, que é o chamado de prêmio. A outra parte é o lançador, é aquele que tem a ação da Petrobras em carteira e coloca essa opção à venda, ele promete me entregar aquela opção da Petrobras daqui a 30 dias ao valor de R$30, e para isso ele recebe esse prêmio ele recebe, aí entra na conta dele e pronto. Se chegar daqui a 30 dias, a ação da Petrobras não chegou a 30, digamos que ela feche em 29 daqui a 30 dias. Eu tenho o direito de comprar ou exigir que a outra parte, o lançador, me entregue, mas eu tenho que pagar 30 para ele. Ó, então, eu não vou exercer o meu direito, porque se eu quiser mesmo as ações da Petrobras, eu vou no mercado à vista, na Bolsa, e compro a 29. Então, note, nesse caso, disse que a opção não deu exercício, ou virou pó, como a gente dizia no jargão do mercado. Então, no mercado de opções, são negociados os prêmios aí. Fazendo novamente analogia com o mercado de seguros, por exemplo, eu tenho um automóvel,
eu peço para uma determinada seguradora fazer uma cotação do meu automóvel. Pega lá quanto que ele está, o valor dele pela tabela FIPE, qual é o ano dele, influi também o meu perfil de motorista, né? Se eu tenho um histórico de muitos sinistros no passado ou não, a idade influencia, e aí a seguradora vai me mandar a proposta, olha, eu seguro esse teu bem, mas eu cobro um prêmio de tanto. E supondo que eu imagine que é muito elevado esse valor, eu posso pedir para outras corretoras fazerem cotações. E aí eu vou escolher fazer o negócio ou fazer o seguro com a corretora que me cobrar, pelo eventual ressarcimento do mesmo bem, um prêmio menor. Da mesma forma, funciona no mercado de opções. Note, tem muitos lançadores colocando ofertas de venda de opções da Petrobras a R$ 30, ou seja, o bem é o mesmo, uma ação preferencial da Petrobras para ser entregue no vencimento, ou supondo daqui a 30 dias, ao valor de R$ 30, mas diz, olha, eu te vendo esse direito, mas te cobro 50 centavos de prêmio por ação. O outro vai lá e diz, olha, eu te entrego a mesma ação da Petrobras por R$ 30, mas te cobro 45 centavos de prêmio por ação. Então, o que é negociado no mercado de opções são os prêmios. Então, eu vou lá olhar, esse sujeito aqui está vendendo, exigindo um prêmio menor. Eu fecho com ele. Ele está vendendo 1.000 ações da Petrobras, opções de ações da Petrobras, em vencimento para daqui a tanto tempo, ao valor de 30, preço de vencimento, valor de 30, e me cobra um prêmio de 50. O outro também está me vendendo 1.000 opções de compra, de direito de compra da Petrobras a 30, na data do vencimento, e o prêmio que ele me cobra é só 45 centavos. Eu vou fechar negócio com esse, que está me cobrando um prêmio menor. Então, o titular, aquele que compra a opção, ele paga para ter um direito, não um dever. Já a outra parte, o lançador, ele recebe o prêmio, mas se der vencimento, ele é obrigado a me entregar aquela quantidade de ações ao valor de 30. Supondo que na data do vencimento da série de opções, o lançador, me vendeu a opção ao preço de 30 e na data do vencimento, lá no mercado à vista, essa ação está sendo negociada a 35, eu exijo que ele me entregue a 30, eu pago os 30 para ele, desconto e vou vender no mercado à vista, no mesmo dia, e recebo 35, já que está sendo negociado a 35. Então, eu lucrei R$ 5,00 por ação. Eu desconto aqueles 50 centavos que eu paguei e eu lucrei líquido em cada ação R$ 4,50. Deu para entender o raciocínio? Lá, um pouco mais para frente, eu coloco eu vou ter que ir lá para a tela, para mudar aqui. Aí tem as definições, né? O prêmio, o preço da opção. Aí vocês podem ler essas definições. É aquilo que eu já falei. A ação objeto, no caso, o exemplo aqui, eu usei a ação da Petrobras, preferencial da Petrobras. Essa é a chamada ação objeto. O vencimento da série, ou do vencimento da série, o vencimento da série, ela é quando termina o prazo daquela série, ela é extinguida. A data de vencimento, lá na B3, eu gosto de chamar de Bovespa, por uma questão de tradição, ela cai sempre na segunda-feira, na terceira segunda-feira de cada mês. Então, vocês podem olhar no calendário, na terceira segunda-feira, agora do mês de agosto, vai ter vencimento de opções. E aí o mercado fica todo atiçado, digamos assim, os nervos ficam à flor da pele, e eu já vou explicar por quê. E o preço de exercício, nesse exemplo que eu falei para vocês aí,
das ações da Petrobras para vencimento para o mês que vem, eu usei o exemplo de R$ 30, já que ontem ela fechou a 27. A Bolsa, notem, a Bolsa abre várias séries da mesma ação da Petrobras. Uma com preço de exercício a 30, outro com preço de exercício a 32, a 34, a 36, digamos assim. Então, e a Bolsa vai acompanhando essa série. Se não tem negócios, numa série de... Ela abriu uma série a 38, por exemplo. Notem-se, ontem fechou a 27, para daqui um mês a 38, essa ação da Petrobras vai ter que subir muito. Ou seja, dá para quase deduzir que é impossível que ela vai chegar a 38. Portanto, aquela série de opções não teve nenhum negócio. Não teve ninguém maluco lá para comprar uma opção para pagar 38 daqui a um mês. Pode ser que tenha muita gente botando oferta de venda, mas ninguém disposto a comprar um direito para exercer esse direito a 38. Então, a Bolsa percebe que uma semana, duas, não teve negócio, não foi fechado negócio nessa série, a Bolsa simplesmente extingue essa série. Então, preço de exercício é aquele preço que, no exemplo, eu usei de R$ 30 da ação da Petrobras, na terceira segunda-feira do mês de agosto. É só olhar no calendário quando que cai isso. E aí tem lá, com base lá no modelo Black-Scholes, os diferentes fatores que influenciam os prêmios. Prêmio é aquele, no exemplo que eu usei no início, aqueles 50 centavos que eu vou pagar para o sujeito antecipado para ter esse direito de lá no futuro comprar ações da Petrobras e ele ter que me vender a 35. Então, o preço da ação objeto no mercado à vista também influencia o prêmio. Por exemplo, se hoje a Petrobras fechar a 29, a tendência é que esse prêmio vai aumentar, porque de 29, se daqui a um mês, ou na terceira semana, segunda-feira de agosto, o preço de exercício é 30, notem que de 29 a 30 ela só tem que subir R$ 1. Com base no preço de ontem, fechamento de ontem, ela teria que subir R$ 3. Então, como é mais fácil, o caminho de 29 para 30 é muito mais perto do que de 27 a 30, é natural que o sujeito que vai vender, ou seja, o lançador, aquele que vai me vender o direito e receber um prêmio, ele exija um prêmio maior, digamos de R$ 1,25 por aí. Um outro fator que influencia e muito é o tempo restante até o vencimento. Note que nós estamos agora em final de junho e é na terceira segunda-feira, eu teria que olhar o calendário aqui, mas eu acho que faltam ainda mais de 15 dias até o vencimento. E em 15 dias, muita coisa pode mudar. Então, é natural que o prêmio ele agora seja um pouco mais alto. Se lá no final da segunda semana de agosto, esse preço estiver longe do preço de exercício, digamos que na segunda semana de agosto, o valor da Petrobras esteja em 26 e o preço de exercício para a semana seguinte é 30, e ontem ela fechou em 27, então é natural entender que vai ser difícil ela chegar em 30 no espaço de 4, 5 dias, o que ela não caminhou em 15 dias, ou em 20 dias, 3 semanas. Então, é natural também que o valor do prêmio diminua, porque o lançador tem quase certeza que ele não vai dar exercício. O preço de exercício da opção também influencia muito no prêmio. Por exemplo, se a Bolsa abre uma série a preço de exercício de 30, ontem ela fechou a 27, e esse prêmio, digamos, que fosse 50 centavos, e a Bolsa abre uma outra série a 36, notem que de 27 a 36 o caminho é bem mais longo do que de 27 a 30. Então, se de 27 a 30 o sujeito estava exigindo 50 centavos de prêmio, de 27 a 36 ele vai me exigir 10 centavos de prêmio, porque é muito provável que vá dar exercício. A taxa de juros básica da economia também influencia sim, porque tem séries de opções
já tem para vencimento em agosto e já tem também opções sendo negociadas para vencimento na terceira segunda-feira de setembro e, inclusive, de outubro. Então, notem que agora, do final de junho até outubro, são 3 meses. E dependendo da taxa básica de juros na economia, nesses 3 meses que eu vou pagar o valor do prêmio total hoje, tem que analisar também o custo de oportunidade. Eu poderia estar aplicando esse dinheiro em outro produto financeiro e estar recebendo remuneração em função disso. E um outro fator também é a volatilidade dos preços da ação objeto. Então, tem algumas ações que não têm muita volatilidade. Portanto, o valor dos prêmios também não oscila tanto. Já tem outras que dão saltos, né? Sobe 3% num dia, cai 2% no outro, então são muito mais voláteis. E isso tudo também afeta os valores dos prêmios negociados. Tá, isso aqui, esses fatores é com base no modelo de Black-Scholes. Aí eu coloquei um exemplo aí, ó, situação do titular. Esse gráfico meu aqui está incompleto, eu acho. Tá, é que eu comecei os movimentos de trás para frente. Opa, voltar aqui. Então, está considerando uma situação assim, ó, agora analisando a situação do titular, aquele que paga um prêmio para comprar um direito. O exemplo que eu coloquei aí, o preço da ação à vista, seja a Petrobras, seja qualquer uma aí, hoje está R$ 160. O preço de exercício lá na frente, na data do vencimento, está 180. E o prêmio que o lançador está me exigindo é de 30 centavos. Então, note, eu coloquei aqui um exemplo, 1.000 lotes, 30 centavos vezes 1.000, eu vou gastar R$ 300. Eu, como titular, vou desembolsar hoje R$ 300 para ter o direito de comprar 1.000 ações da Petrobras a 180 na data do vencimento. Então, eu coloquei na forma gráfica, eu desembolso R$ 300, por isso que esse R$ 300 aqui está em vermelho, negativo, e a minha situação, esse preço aqui, ó, hoje ela estava 160, ao longo do tempo ela vai avançando, o preço vai subindo lá no mercado à vista. Vai a 165, depois bate 170. Qual é a minha situação se ela chegar a 170? É R$ 300 de prejuízo. Então, quando ela chega em 180, essa curva começa a se inclinar positivamente. Quando ela bate no 180,30, eu posso dizer que eu estou no 0 a 0. Lá na Bolsa, a ação está 180,30. Eu tenho o direito de receber e pagar só 180, mas lá atrás eu paguei 30 centavos de prêmio. Então, nessa situação, quando o preço bate 180,30, eu estou empatado. Tanto faz eu exercer o direito quanto ir lá no mercado e comprar direto. Né? Agora, notem que quanto mais o preço passar de 180,30, mais eu ganho. Digamos, aqui está 185, e supondo aqui que ela fechou no vencimento a 190, note. Então, eu tenho um ativo que lá na Bolsa está sendo negociado a 190, e eu tenho direito de receber e pagar para o sujeito 180. Então, eu vou estar ganhando 9,70. Por que 9,70? Fechou a 190 e eu tenho que pagar 180. Seriam R$10 a diferença. Não, mas tem que lembrar que eu já gastei lá atrás 30 centavos por ação de prêmio. Então, eu ganho líquido 9,70 vezes 1.000, eu faturei nessa operação 9.700. Notem que para ganhar esses 9.700, quanto que eu desembolsei lá atrás? R$300. Então, olhem a relação retorno dessa operação. Qual é a rentabilidade? Eu gastei R$300 e lá no vencimento faturei 9.700. Então, a situação do titular, as perdas são limitadas. Quanto? Os R$300 que eu paguei. Se não der exercício, quanto que eu perdi? R$300.
Só que os meus ganhos são ilimitados. Quanto mais passar de R$ 180, mais eu vou ganhar. Digamos, se tivesse fechado a R$ 200, eu teria ganhado, seriam R$19,70, teria ganho 19.700 com base num desembolso inicial de R$ 300. Olha a rentabilidade disso. Então, é um mercado muito volátil, tá? Eu não aconselho muito, principalmente para quem está começando. A volatilidade é muito alta, altíssima, a ação oscila 2% no mercado à vista, o valor do prêmio negociado lá na Bolsa pode oscilar 80% em um dia, para cima ou para baixo. Mas o único conselho, quem for se aventurar um dia nesse mercado de opções, opere pouco. Bote lá, eu acho que se você perder R$ 300, você não vai ficar pobre, né? Mas você está arriscando. Se você acertar a mão, você pode dar um up no valor da sua carteira. Tá? Então, quando for operar, opere pouco. Por favor, nunca opere em valores altos. Vou arriscar 5 mil aí em opções. Muito provavelmente você estará rasgando os R$ 5.000. E R$ 5.000 fazem falta. R$ 300, eventualmente, não faz tanta falta. São algumas pizzas a menos aí. Tá bom? Vamos analisar agora a situação do lançador. É inverso. Ó. O exemplo é o mesmo. Então, ele vendeu esse direito para entregar a 180 lá no vencimento. Então, enquanto o preço não, lá no mercado à vista não passar dos 180,30, ele está ganhando os R$ 300 de prêmio. Esses R$ 300 entrou na conta dele, é um dinheirinho extra. Só que se passar de 180,30, ele vai ter perdas. Quanto mais passar, nesse caso, se no vencimento fechou em 190, ele é que perde ou deixa de ganhar 9.700. Por que ele perde isso? Porque ele vai ter que entregar 1.000 ações a R$ 180, sendo que ele poderia vender essas ações lá na Bolsa e receber 190 por cada uma. Mas ele é obrigado a entregar. Então, note, ele vai ter. Se ele não tem essas 1.000 ações em carteira, ele vai ter que ir no mercado, comprar 1.000 ações, pagar 190 e entregar para o titular e receber 180. Então, a situação do lançador é inversa. Ó. Os ganhos são limitados a quanto? Ao prêmio que ele já recebeu antecipado. Já as perdas são ilimitadas. Quanto mais passar do valor do exercício, mais ele vai perder. Então, são situações opostas entre o lançador e o titular. E aí, comparando as duas situações, a gente chega aqui numa situação que eu chamo de guerra entre comprados e vendidos. Para quem quiser, tem interesse, esse livrinho aqui, Gestão de Riscos e Derivativos, tem na biblioteca aí. E eu tenho, junto com o professor Newton, lá da UFSC, um artigo lá de 2001, existe influência do vencimento das opções sobre o mercado à vista? É uma pergunta, o título. A biblioteca aqui está fechada, mas quem tiver interesse, lá no meu professor interativo, tem esse artigo em PDF, ó, com esse título mesmo, que está em amarelo aqui. Existe influência do vencimento das opções sobre o mercado à vista? Então, notem, gente, ó, que o lançador ele sempre vai preferir que o preço fique o mais distante possível, o mais baixo possível, do vencimento, que nesse caso aqui é do 180. Já o titular, aquele que comprou o direito, ele tem interesse que o preço passe de 180. Então, é o que a gente chama de comprados e vendidos, ou queda de braço entre lançadores e titulares. Então, há uma verdadeira guerra aí nos dias em que antecedem ao vencimento das opções. Eu não vou abrir o calendário aqui do computador agora para não sair dessa tela, mas é sempre lá próximo do dia 18 de cada mês, em torno do dia 18, a terceira segunda-feira de cada mês. Então, notem que, às vezes, você não percebe as ações da Petrobras, só tem notícia boa, ela
saiu de 160, está se aproximando dos 180 e, de repente, ela começa a fechar em queda. Então, vamos analisar o comportamento e o perfil desses dois agentes, o lançador e o titular. O titular, normalmente, é o pequeno, aquele que arrisca com pouco. No caso do exemplo, ele gastou R$300. Eu fui lá e arrisquei R$300. Já o lançador, normalmente, é aquele gestor institucional, aquele que tem milhares, centenas de milhares, se não milhões de ações da Petrobras em carteira. E quando ele percebe que o preço está chegando próximo a 180, que o quanto mais passar de 180, maior é o prejuízo deles, porque eles fazem muitos lançamentos de venda de opções. Eles não venderam opção só para mim, que gastei R$300 com eles. Eles venderam milhares de opções. Então, soma aí R$300 que eles receberam de mim como prêmio por milhares, dezenas, se não centenas de milhares de opções que eles venderam para outros agentes. Então, se eles perderem, eles perdem muito, gente. Não vamos perder só aqueles 9.700 para mim. É 9.700 para mim, mais um tanto para outros milhares de titulares. Então, eles não querem de jeito nenhum que o preço no vencimento passe 180. Por mais que venham notícias boas da empresa, eles dão um jeito de forçar o preço lá no mercado à vista para baixo. Como que eles fazem isso? Como eles têm muitas ações em carteira, eles dão ordens gigantescas em várias corretoras de venda. Ah, vocês querem pagar 180? Tem um montão, 175, digamos, que chega próximo dos 180. Eles botam um caminhão de oferta de venda lá, 175. E aí muita gente comprando, tem mais gente querendo vender do que comprar. O preço, vocês sabem, oferta e demanda. Tem muito mais ofertas de venda de Petrobras a 175 do que de compra, o preço começa a recuar. De 175 para 173, 172, e eles continuam lá com as ofertas de vendas pesadas. E o preço recua lá no mercado à vista. Então, notem que eles estão ganhando duas vezes. Uma no prêmio que eles já receberam lá atrás, e outra fazendo essas vendas fortes, quantidades absurdas que eles colocam para vender e conseguem vender, digamos, a 175. E aí, digamos, o preço recua a 170. Aí, depois, discretamente, eles dão, através de várias corretoras, várias ordens de compras pequenas a 170, para repor aquela quantidade de ações que eles venderam e venderam a 175. Então, note que com essas manipulações, eles ganham no prêmio, porque não vai dar exercício, eles garantem que não haja exercício, e ganham também na diferença, venderam a 175, venderam pesado a 175 e compraram discretamente a 170, 171, bem discretamente, e vão recompondo a sua carteira, aquela quantidade de ações na carteira. Então, isso, gente, para explicar, nesse artigo, o modelo que a gente usou, a gente não conseguiu comprovar que existe essa influência do mercado de opções sobre os preços lá do mercado à vista. Eu fiquei muito frustrado com esse resultado. Mas depois desse artigo vieram outros autores com outros modelos, e aí está toda uma discussão aí. Alguns concluem que há de fato a influência, outros usaram outros modelos e concluíram também, como nós, de que não há influência, então tem toda essa discussão aí. Mas eu sei, porque eu trabalhei em corretora, eu sei que, na prática, essa influência existe, porque era incrível, né? Eu recebia lá, vende tantas ações da Petrobras aí que tem em carteira, vende tudo de uma vez isso aí. Para quê? Não há necessidade. Vende para derrubar o preço, para afetar o preço para baixo. E muitos gestores fazendo isso, através de muitas corretoras, afeta, de fato. O nosso mercado ainda é relativamente pequeno. Ok?
Agora, rapidamente, vamos para o mercado futuro. Perguntas aí, gente? Sobre isso aí. Eu sei que eu estou acelerado, mas, enfim, é o que temos. Deixa eu só ver aqui, só por curiosidade. Agosto. 2916. Vencimento das séries de opções lá na B3 em agosto vão ser no dia 16 de agosto, uma segunda-feira. Terceira segunda-feira do mês de agosto é dia 16. Cadê aí? A Évila saiu, ou caiu. Então tem um slide aí, Marcelo, tem uma frase aí que eu coloco. Diga a um produtor rural que existe um mercado no qual ele pode vender seu produto, não precisa entregar, só que em vez de ele receber dinheiro pelo produto dele, eventualmente ele vai ter que desembolsar dinheiro e olha lá, de repente, dependendo do valor lá do contrato dele, ele pode ter que desembolsar dinheiro diariamente ainda. E aí convence esse produtor que isso é um bom negócio, isso é mercado futuro. Essa frase aí, eu bolei ela mesmo, é para espantar, principalmente porque ele pode vender o produto dele no mercado futuro, mas não precisa entregar. Aliás, não existe a entrega física no mercado futuro. Ou é muito raro. Então, tem as definições também, né? Os agentes. Existe mercado futuro de índices de bolsa, mercado futuro de pontos de inflação, de índices da Bolsa. O mais negociado no Brasil é o índice da Bolsa, mercado futuro de índice da Bolsa. Mas eu vou focar mais aqui nos mercados futuros das commodities agrícolas, até porque a gente está aqui numa região agrícola. Então, os agentes, no caso de commodities agrícolas, eu chamo de o produtor. É aquele que produz o soja aqui, por exemplo, e quer fechar contratos futuros para proteger o preço do bem dele por ocasião da safra. Ele faz as continhas dele, quanto que custa lá a saca ou o hectare para ele produzir um hectare de soja, e os produtores sabem os custos, né? Ele olha lá no mercado futuro, digamos, eu vou chutar um exemplo grotesco aqui, digamos que o custo de produção de uma saca de soja dele seja de R$60, que ele estimou lá atrás. Ele olha no mercado futuro e tem uma oferta de compra de soja para entrega lá na safra e o sujeito está disposto a pagar 80. Ele faz as continhas deles, olha, nesse caso, eu tenho uma margem boa de R$20 por saca, multiplica lá pela quantidade de saca que ele estima produzir naquela temporada, e ele chega à conclusão, não, a esse preço é um bom negócio para mim e eu vou garantir esse preço de 80 lá no futuro. Porque na hora de tomar a decisão, tem a incerteza do clima e do preço, principalmente na safra. Vai que na safra, se o custo de produção dele foi 60, chega na safra, o produto está sendo negociado no mercado spot, no mercado físico local, a 50. Aí ele teria R$10 por saca de prejuízo, né? Então, ele olha os preços futuros, aquela oferta é boa, aquele preço de 80 me atende bem, cobre meus custos e ainda me garante uma certa margem. E aí ele fecha o negócio. O sujeito lá está comprando soja, tantos contratos de soja, e o produtor vai lá e vende essa soja, e quantidades e preços casaram, o negócio é registrado lá na antiga BMF, que hoje também é na B3. Por outro lado, tem o hedger. O hedger é um termo, hedge, em inglês, significa proteção. É o demandante daquele produto. A soja, por exemplo, são
as empresas aí esmagadoras de soja, que fazem óleo de soja e vendem farelo de soja, depois elas precisam dessa matéria-prima. Só que eles também estão aí à mercê de tempo, de clima, né? E também de preço. Vai que chega na época da safra, eles precisam de muita soja, que é a matéria-prima principal deles, e o preço no mercado físico esteja a 100, R$ 120 a saca. Então, isso impacta muito na planilha de custos deles. Então, para eles também é interessante proteger um preço, garantir um preço de compra daquele produto e pagar só 80, que 80, a planilha de custo deles permite pagar os 80 e na operação, na atividade deles, eles ainda têm uma certa margem de ganho. E tem também uma figura muito importante nesse mercado, que é a figura do especulador. E os especuladores, muitas vezes, são pessoas que estão lá em escritórios em São Paulo e nunca viram um pé de soja. Tá? Então, eles procuram se beneficiar dos movimentos dos preços. Então, tem aí os ativos negociados, já falei, câmbio é muito negociado, índices de bolsa. Câmbio e índice de bolsa no Brasil são os ativos mais negociados no mercado futuro. Aí tem as commodities agrícolas, né? Tem aí as vantagens e desvantagens as vantagens de cada um, né? O que ambas as partes querem fazer, na verdade, é se proteger de um determinado nível de preço, tanto o vendedor quanto o comprador. Seria um bom negócio para ambas as partes. Aí eu boto aí algumas características de commodities agrícolas, principalmente, que tem as commodities minerais, minério de ferro, enfim. Aí eu estou colocando aqui só das agrícolas. A primeira característica é o produto deve ser homogêneo. Né? Soja, tanto de umidade, tanto de quebra, saca de milho, mesma coisa, o boi gordo. Tem lá os contratos, eles são todos padronizados. Aí já diz essa outra característica, o produto deve ser suscetível de padronização e classificação. Né? Então, esse é um dos motivos também porque o arroz não é considerado no Brasil uma commodity agrícola. Né? Nós temos várias variedades de arroz. Já soja, milho, já são produtos mais homogêneos. Esses produtos eles devem ter grande número de ofertantes e demandantes de forma competitiva. Isso explica também por que alguns, por exemplo, lá as commodities minerais, por que o cimento no Brasil não é considerado uma commodity. É porque tem aí uma espécie de monopólio como é que chama lá, cimentos... agora fugiu o nome da empresa lá. Mas Cimento Itaú, todas essas marcas de cimento pertencem a todo aquele grupo lá, que agora me fugiu o nome. O fluxo de demanda e oferta desse produto deve ser livre, sem interferência de governos ou de monopólios. No caso aí do cimento, é um monopólio. Combustíveis, gasolina, também não pode ser considerado uma commodity em outros países. Petróleo é uma commodity, você lá na Bolsa de Londres pode comprar, vender petróleo, barril de petróleo. No caso do Brasil, não, porque o combustível nosso aqui depende de uma empresa monopolística que é da Petrobras, as refinarias da Petrobras. O fluxo de oferta e demanda deve ser incerto, para que exista o risco, e em existindo o risco, tem gente que vai querer assumir esse risco. Para isso, vai buscar ganhar alguma coisa. Se o fluxo não fosse incerto, por exemplo, sempre vai sobrar soja no Brasil. Soja não seria mais uma commodity. Isso aí também, essa característica também explica mais uma característica que explica por que o arroz no Brasil não é uma commodity. Digamos, o arroz pode ser o arroz tipo primavera lá, né, que é uma commodity. Mas o fluxo de demanda ele não é incerto,
Por que eu digo que não é certo? O Brasil não é autossuficiente na produção de arroz ainda. Todo ano nós temos que importar arroz do Uruguai, da Argentina, de outros lugares. Então, ele poderia ser uma commodity se numa determinada safra sobrasse arroz e em outra safra faltasse arroz. Então, o fluxo de demanda e oferta é incerto. Mas, como no caso do arroz ele é certo, sempre falta arroz, não existe risco. E uma última aí, o produto não deve ser perecível, óbvio. Aí tem os vencimentos de contratos, né? Normalmente, no caso de commodities agrícolas, são disponibilizados 7 vencimentos no Brasil, mais índices de bolsa e contratos futuros de câmbio têm vencimento todo mês. Inclusive, você pode fazer contrato futuro de vencimento de câmbio, dólar, por exemplo, travar um dólar para dezembro já. Digamos que no final do ano você vai viajar, vai para o exterior, vai precisar de dólar. Você pode hoje já travar o dólar para dezembro e lá em dezembro você vai pagar aquele valor que você acertou hoje. Aí, para garantir esses mecanismos, tem o que a gente chama de ajustes diários, né? Todo dia a bolsa fecha, cotação da soja no mercado futuro, não no mercado à vista. No mercado futuro, o final do dia não é o último negócio, uma média lá do dia fechou em tanto. E aí a diferença, eu criei um exemplozinho ali, acho que é no próximo slide, que vai explicar direitinho isso aí. Todo dia, dependendo para onde o preço for, ou o produtor ou o hedger vão receber ajustes diários ou vão ter que pagar ajustes diários. Mas não é que todo dia ele tem que ir lá e fazendo depósito para a corretora, não. Corretora, para fechar um contrato, ela já exige o depósito que a gente chama de margens de garantia. Né? E esse volume das margens de garantia, ele depende muito de cada contrato. Por exemplo, de milho, eu acho que eram $190 por contrato, que o sujeito, ou o produtor e o demandante, o hedger, precisam depositar antecipadamente $190 por contrato. Se são 10 contratos, são 190, $1.900. E o produtor, se ele for fechar esse negócio lá do milho, no caso, o milho planta em fevereiro, final da colheita da soja, aqui no Mato Grosso, planta entre meados de janeiro e fevereiro, para colher ou entregar os vencimentos, no caso do milho, mais líquido é no mês de setembro sempre. Então, ele faz contrato para entregar em setembro, mas ele tem, quando ele fecha esse contrato, é quando ele vai plantar, e muitas vezes aí ele está descapitalizado. Então, esse volume das margens de garantia que ele tem que fazer antecipado lá na corretora, isso aí muitas vezes pega ele num momento financeiro não tão confortável, e isso acaba sendo um gargalo. Muitos produtores não fazem contratos futuros por conta dessa exigência do depósito antecipado. Mas, esclarecendo, esse depósito da margem de garantia tem que ser realizado, porque senão o sujeito pode dar um calote aí, simplesmente não pagar. E dessas margens de garantias é que são tirados os valores que são depositados ou debitados na conta das partes diariamente por conta do mecanismo de ajustes diários. Então, as margens de garantia, tá? Tem ali os critérios. Aí eu falo com 10 minutos, vou correr um pouco. Eu bolei aqui um exemplozinho assim meio prático, né? Então, tem aí a foto, tá vendo, Marcelo? Tá vendo, né? Até caprichei no slidezinho, peguei a foto lá de um produtor, tá lá na lavoura dele, e lá embaixo tem uma empresa lá que era demandante de milho. Eu não sei se esse produto é milho. Então,
E essas duas partes, notem, elas não se conhecem. Esse sujeito aqui, através da corretora, manda uma oferta de venda de milho, através dos contratos padronizados para o corretor dele, o corretor vai mandar isso lá para a Bolsa, e lá tem membros da compensação, é que vai ser a Câmara de Compensação é que vai ser o comprador do vendedor e vai ser o vendedor para esse comprador aqui embaixo. Então, é meio que um intermediário aqui. A Bolsa é meio que um intermediário entre as duas partes. Mas notem, hoje na entre-safra, na época quando eu fiz, a safra estava a 12 aqui, e o preço lá para a safra, o preço de exercício lá no futuro, não sei quantos meses para o futuro, a previsão era de que o comprador estava botando uma oferta de compra de milho a R$10 lá no futuro. Esse produtor aqui faz as contas dele, olha, vai me custar custo de produção R$8 por saca. Note que esses valores comparados aos valores de hoje, R$12 a saca, está bem distante do preço da saca de milho hoje, né? Mas, enfim, esse slide aqui, esse modelinho aqui, eu criei ele lá, faz muito tempo. Mas teve um período, sim, lá em 2006, 2005, 2006, 2007, que a saca de milho aqui em Sinop estava a R$7. Olha só. Então, ele fazendo as contas, custa para ele R$8, ele vê que tem alguém querendo comprar o milho dele lá na safra e pagar 10, ele faz as contas, me sobra 2, cobre todos os meus custos e me sobra R$2 ainda. É um bom negócio. Ele dá oferta de venda de milho lá, através do corretor dele, corretora dele, e essa oferta de milho em tantos contratos, só para esclarecer, no caso do milho, um contrato são 450 sacas, eu acho, uma coisa assim, ou 400 ou 450 sacas. Os contratos, eles são todos padronizados. Se tiver interesse, entra lá no site da Bolsa, lá, mercados futuros, modelos, você pode baixar os contratos lá, cada contrato tem 30, 40 páginas lá, está tudo em PDF, é só analisar os contratos lá. Tá? E esse sujeito aqui embaixo, como ele precisa de milho lá na época da safra, ele também não sabe. Hoje o preço está 12 na entre safra. Mas se vier uma safra frustrada, que der uma quebra na produção, aquela estimativa que os sujeitos iam colher tantas toneladas, ela não aconteceu, vai que esse preço lá na safra esteja a R$15. Então, R$15 por saca para ele comprar naquela época vai impactar demais no custo, na planilha de custos da empresa. E eles não podem repassar essa alta nos custos para o produto deles, que é o frango, que eles vão entregar ali no supermercado. Porque se eles repassarem essa alta nos custos para o frango que é vendido no mercado, através de uma coisa chamada soberania do consumidor, a dona de casa vai lá e vai perceber, poxa, o preço do quilo de frango, ou dessa marca, pelo menos, está muito caro, vou comprar de outra marca, ou vou trocar por carne suína, carne de boi, ou por ovos, enfim, por os chamados bens substitutos. Então, ambas as partes, na verdade, só querem se proteger, garantir um preço lá no final. Aí, digamos, no dia seguinte, o que aconteceu? Esse preço de R$10,40, lembrando, é o preço futuro. Lá no vencimento já tem gente querendo... Quando as duas partes aqui, as nossas duas partes fecharam o contrato, elas concordaram, deixa eu voltar aqui, concordaram a fechar, a travar o preço a 10. Então, o negócio deles foi fechado, saca de milho lá no futuro a R$10. O produtor concordou em vender e receber os 10, e o header aqui, a empresa, concordou em comprar e pagar os 10.
Mas aí, no dia seguinte, acontece um outro negócio, fechou a 10,40, outros agentes lá, outros produtores e outros demandantes. Não concordaram mais em 10, agora eles concordaram a um preço de 10,40. Então, lá no futuro, o preço agora é quanto? 10,40. Significa que o produtor que tinha concordado em receber só 10, se hoje fosse o futuro, ele iria receber 10,40. Note que tem 40 centavos aí que não pertencem a ele, ou pelo menos segundo a promessa dele, de eu vou vender e vou querer receber só 10. Foi isso que ele acertou com a outra parte. Né? Então, como o preço fechou mais alto do que o preço que eles acertaram, essa diferença de 40 centavos por saca sai da conta do produtor e é repassada através da Câmara de Compensação para a conta do comprador aqui, da empresa, no caso. Ela recebe 40 centavos por saca e o produtor sai das margens de garantia que ele já depositou antecipadamente, 40 centavos por saca. E aí vai, no dia seguinte, fecha 10,60. Note, eles fecharam o contrato lá atrás a 10 e agora lá no mercado futuro já está 10,60. Significa que de 10,40, que é o fechamento, o ajuste diário do dia anterior, que ninguém deve mais nada para ninguém, porque o produtor já pagou os 40 centavos e esse aqui já recebeu, agora desse primeiro dia para o segundo dia há uma nova diferença de 20 centavos. 10,60 menos 10,40. O produtor tem que depositar mais 20 centavos. Da conta de quem? Da conta lá do header, do demandante. E aí eu sigo esse exemplo, aí chega no vencimento, por exemplo, fechou a 11,30. Esse produtor aqui, ele não vai entregar para o comprador aqui aquela quantidade de milho, vai ligar para o armazém do lado dele e vai perguntar: estão comprando milho? Aí estamos. Quanto vocês estão pagando? 11,30. Então tá, estou levando milho para vocês. Ele vai vender esse milho por 11,30, vai receber os 11,30, vai dar o, entre aspas, calote para o sujeito lá, que ele havia fechado o contrato, vai receber os 11,30, entra na conta dele 11,30. Aí ele vai ver lá quanto que ele gastou na corretora. Em ajustes diários, 40 mais 20,60 mais 30,90, 1,10, 1,30. Ele vai receber 11,30, vai diminuir o 1,30 que ele gastou em ajustes diários, ele vai receber líquido quanto? R$10, que era o que ele queria lá também, lá atrás. Ele queria, prometeu vender e receber R$10 a saca. Agora, o comprador aqui, a empresa, no caso, vai levar o calote, vai ficar sem milho? Não, a empresa vai fazer a mesma coisa. Ela não vai comprar desse produtor, até porque ela nem conhece ele, vai ligar para um armazém e vai pedir: vocês estão vendendo milho? Estamos. Quanto vocês estão cobrando? 11,30. Então tá, me manda tantas toneladas. A empresa vai pagar os 11,30, que são mais caros do que os R$10 que ela fechou o contrato para pagar lá atrás. Ela vai pagar 11,30, vai olhar lá na corretora, ela ganhou 1,30 nesse período de ajuste diário. Então, ela sai da conta dela por compra do milho de outro armazém, de outro agente, ela paga 11,30, ela soma os 1,30 que ela ganhou de ajuste diário, esse 11,30 aqui para ele é negativo, né? Soma 1,30, sobra líquido quanto? R$10 negativo, que é o que ela vai custar líquido para ela a saca. Por isso, por esses mecanismos dos ajustes diários, esse produtor, se ele tem notícia de que o preço do milho está subindo, deu frustração de safra nos Estados Unidos, na Argentina, a tendência é que o milho vá lá para cima na época da safra, ele pode sair desse mercado a qualquer momento.
olha, não está sendo vantajoso porque eu fechei contrato de receber a 10 e tudo indica que o milho vá para 12, para 15. Então, não é mais vantajoso para ele ficar pagando ajuste diário. Aí, digamos que aqui no segundo dia, digamos que isso aqui seja segundo 2 semanas depois, ele tem informação de que o preço no mercado à vista vai subir, ele pode sair do mercado a qualquer momento. Como que ele faz? Rasgar o contrato que ele assinou lá atrás? Não. Se aquilo estava vendido em 100 contratos, chega nessa data aqui, ele faz o que a gente chama de operação inversa. Ele entra no mercado comprando 100 contratos. Aí essa câmara de compensação aqui passa a ser o vendedor desse sujeito. Lá atrás, quando esse sujeito vendeu 100 contratos de milho, quem comprou foi a câmara de compensação. Agora esse sujeito está comprando 100 sacas de milho e esse aqui passa a ser o vendedor. A câmara de compensação, peraí, esse cara vendeu 100, agora ele está comprando 100, qual é o saldo dele? Zero. Esse cara aqui está fora do mercado. E aí ele faz a operação inversa, sai do mercado, notem que a essa altura ele já teria pago 60 centavos em ajustes diários, 60 centavos por saca. Esse dinheiro ele não recupera mais, pagou, saiu da conta dele, não recupera mais, mas notem que ele se beneficia, ele deixa de pagar 30, 50, 70 centavos aqui, nesse exemplinho bem simples aqui que eu fiz. Então, ele se beneficia da alta, chega lá, ele vende no mercado físico, recebe os 11,30, desconta os 60 aqui, ele ainda ganha 10,70 por saca, ou seja, 70 centavos a mais do que se ele tivesse carregado o contrato até o vencimento. E Marcelo, já deu o horário. Aí só que tem um problema, né? O outro exemplo é o inverso, né? Tem um problema aqui que a gente chama de risco de base. O preço que ele está enxergando no mercado futuro é diferente dos preços que acontecem na nossa região aqui. No caso da soja, a base para os preços é posto lá em Paranaguá, no porto de Paranaguá, no Paraná. Note que se o sujeito for vender milho aqui, ele nunca vai ganhar o preço que está sendo negociado no mercado futuro com base em soja colocada no porto de Paranaguá. Porque tem toda uma diferença aí, custo de transporte, tem uma série de outros encargos aí no meio do caminho. Então, digamos, a saca de soja está 170 lá no mercado futuro agora, quando o sujeito for vender aqui, ele vai ganhar quanto aqui no mercado spot, no mercado físico local? 120, 130, olha lá, ele nunca vai ganhar o preço. Então, esse problema do risco de base, depois eu tenho vários exemplos aqui, inclusive exemplo aqui de um estudo que foi feito, um TCC de uma aluna, Jaqueline, acho que eu devo colocar em algum lugar, em que a gente simula aí para os nossos produtores da região aqui, não é negócio fazer contrato futuro de soja. Porque dependendo por conta dos ajustes diários e principalmente da diferença de base, eventualmente eles não conseguem se proteger. Se fosse dólar, sim, dólar é negócio travar aquilo que eu te falei antes. Você vai precisar ter dólar, comprar dólar para viajar em dezembro, você pode travar o preço do dólar agora. E por que dá certo no mercado contrato futuro de câmbio, no caso, a cotação do dólar? Porque a cotação do dólar fechou no Brasil, o Banco Central divulgou lá, o dólar tanto, fechou em tanto. Ontem fechou em quanto? Vamos ver aqui. Ontem, 5,08. Esse preço de 5,08
ele por quem está vendendo, é um preço que vai ser recebido tanto lá no Rio Grande do Sul quanto aqui no Mato Grosso, é 5,08. Então, o dólar, índice de bolsa, não tem problema de base, diferença de base. Já as commodities agrícolas têm um problema gigantesco nisso. Preço lá de 170 no mercado futuro, a saca de soja 170 para a data futura tal, se o sujeito chegar, pode estar 170 lá na Bolsa, o sujeito vai receber 120 aqui. Então, há muita diferença, R$ 60 por saco de diferença aí. Lógico que eu estou exagerando um pouco no exemplo, então dá para ler aí esses exemplos que eu dei aí, que demonstra por que não é negócio para os nossos produtores negociarem a contratos futuros lá com a Bolsa. Alguns dão entrevistas aí que você vê na televisão, olha, eu vendia futuros, metade da minha soja. Eles não venderam futuros. Eles fizeram venda antecipada, o que a gente chama de mercado a termo. Eles firmaram um contrato para entregar lá na safra determinada quantidade de sacas. E esses contratos eles são registrados em cartório e o sujeito é obrigado a entregar aquela quantidade de sacas por ocasião do vencimento. Já os contratos futuros com a Bolsa, se ele perceber que o preço vai para um lado que não é interessante para ele, ele pode sair do mercado a qualquer momento. Essa é uma das diferenças. Então, eu tenho várias tabelas aí, se você quiser dar uma olhada, aí se ficar dúvidas, aí você pode entrar em contato comigo e repetindo, né? Quando retornarem às aulas normais, se quiser, mesmo que já seja em egresso do curso, já tenha se formado, dia que quiser assistir às aulas presenciais, sempre você, todos os que estão matriculados nessa disciplina, serão bem-vindos. É porque, para mim, fica aquela sensação de, poxa, não consegui passar o conteúdo. Tem que passar assim de forma bem atropelada, correndo, então eu sei que é complicado. Vou parar a gravação aqui. Eu tenho ainda uma última aula daqui a pouco.